Bem, eu acho que a gente pode começar, Adriano, falando um pouquinho da DAS. Fala um pouco do grupo DAS para a gente. Ok. Para o pessoal conhecer, então, a DAS é uma empresa que está há mais de 40 anos no mercado, é a fusão de duas grandes empresas, uma do ramo calçadista esportivo e outra da confecção. Então, hoje, a DAS, né, tanto produz calçados esportivos e confecção, está presente em toda a América Latina. A gente produz 22 milhões de pares por ano de calçado e 15 milhões de peças de confecção. Então, o Clo a gente utiliza na confecção, especificamente, como eu vou falar para vocês aqui, é sobre a confecção, dentro do esportivo. Os mais de 26 mil colaboradores com unidades do calçado e confecção, unidades que tem na Argentina de calçado e aqui no Brasil. Confecção somente aqui no Brasil. Aqui tem o negócio, a missão e os valores, né, mas eu quero destacar para vocês a questão da missão do Grupo DAS, que é ser a melhor e mais eficaz empresa do segmento. Então, a gente está sempre em busca do melhor, de fazer o melhor, de ser a melhor. Nós não queremos ser a maior, e sim a melhor. E a gente vai atrás das ferramentas que nos ajudam a fazer isso, né? Então, o Clo é uma delas. A gente vai falar um pouquinho dele em seguida. Para vocês conhecerem um pouquinho mais da DAS, a gente faz gestão de marcas. Então, aqui na coluna da esquerda são as nossas marcas, né? A Fila e a Umbro, tanto calçado e confecção. A ASICS é na Argentina, a DAS faz a gestão da marca. A nova marca do grupo, a Osklen, a DAS adquiriu a Osklen há cerca de 2 anos, faz parte do grupo. E agora a mais recente, a marca que também foi licenciada é a New Balance, tanto confecção quanto calçado. E as demais, né, no private, que é um grande, o negócio é bem grande também com private, na confecção principalmente ali as três de cima lá, Adidas e Nike e Puma também são grandes clientes nossos. A gente faz a gestão das marcas, está diretamente ligado com todas essas marcas que são globais. Muito conhecidas também, né, marcas aí. E agora vamos começar um pouquinho da história Clo e DAS. A gente começou, vai fazer 3 anos, né? Também. Por que o Clo? Kátia, nós já tivemos uma experiência com 3D. A gente já vinha trabalhando, desenvolvendo alguns produtos e nós estávamos em busca de ampliar isso. E os clientes nossos vieram com essa ideia, eles já estavam usando o Clo lá fora e nos perguntaram se nós tínhamos o Clo ou conhecíamos o Clo. E a resposta foi, não temos, mas vamos ver o que é. E aí a gente entrou em contato com a Clo e a partir daí começou uma história dentro da DAS com a Clo. E quando essa história começou, como é que vocês começaram a usar o Clo? Conta um pouco para a gente. Vou mostrar aqui um pouquinho para o pessoal. Quando a gente começou, por esse incentivo, né, entre aspas, dos nossos clientes, como nós trabalhávamos para as nossas marcas próprias, já utilizando o 3D, a gente viu a oportunidade de melhorar aquilo que a gente vinha utilizando com o 3D. Então, nós testamos o Clo e vimos que ele tinha a possibilidade daquilo que a gente queria, né? Que era ter um produto, principalmente usar no desenvolvimento do produto, para, sem dúvida, reduzir a quantidade de protótipos. A nossa coleção é muito grande, cada coleção tem mais de 200 peças só na fila. Então, tem a Umbro que vem junto com a coleção, agora a New Balance também. Então, isso rapidinho passa de 300 modelos. Então, para desenvolver e para ser assertivo, nós queríamos muito utilizar o 3D. Então, nós começamos com o Clo, usando a ferramenta dentro do desenvolvimento principalmente da marca Fila, da maior coleção.
Então, nós pensamos, a ideia era no começo que os designers utilizassem essa ferramenta, mas isso não, no primeiro momento era a ideia, né? Mas logo a gente viu quanto ao uso da ferramenta também, e dentro do nosso escopo de trabalho, a gente entendeu que numa primeira fase isso não iria funcionar para nós. A gente entendeu, viu a possibilidade, mas pelo formato de trabalho. Então nós investimos principalmente no que vocês veem como fábrica. Tem um contato, já vou explicar onde os designers entram aqui, né? Mas principalmente na fábrica, onde os desenhos chegam para nós e onde a engenharia constrói o produto, né? Transforma aquela ideia que o designer, né, desenvolveu, criou, e a gente transforma isso num produto. Então, veio para dentro da fábrica, nós criamos um núcleo de modelista que trabalha com 2D e uma equipe de 3D. São designers 3D. Eles estão junto, esse designer, que é o cara, a pessoa, né, que trabalha com o Clo, faz uma triangulação entre designer de produto, modelista, que está na engenharia, e ele, que vai construindo o produto dentro da ferramenta do Clo. Então, como eu falei no começo, a ideia era os designers, mas a gente criou um núcleo. E com isso, a gente foi entendendo esse processo, né? E começamos a entender o tempo que a gente começou a ganhar em relação a desenvolver. Óbvio, nossa coleção é grande, o tempo é curto. Eu falo para vocês em torno de 2 meses e meio para desenvolver toda essa coleção, entre chegar aos primeiros desenhos e eu ter as peças prontas para apresentar para os nossos primeiros clientes ou na convenção de vendas. Então, o Clo entrou fazendo alguns produtos, né? Algumas linhas, alguns produtos que o designer queria ter certeza antes disso virar uma peça física, virar um protótipo. Então, esse foi o nosso começo. E vamos falar a verdade. Quais foram os desafios que vocês tiveram? Porque a gente é sincero aqui, né? E eu até falei isso ontem, o 3D é uma tecnologia nova, então não tem como a gente implementar algo novo e não sentir o impacto, né? Então é uma nova maneira de trabalhar, é um novo fluxo. A gente sabe que tem desafios. Sim. E eu queria que você compartilhasse também um pouco os desafios. Então, Cátia, os desafios foram vários. Quando a gente olha o 3D, nós temos aquela ideia assim, talvez glamurosa não é a palavra certa, mas é aquela ideia de tu ter a percepção do produto antes dele existir. Mas para você chegar nisso, há um trabalho, há um caminho. Você tem que conhecer o produto, conhecer a ferramenta. E nós nos perguntamos, o primeiro desafio foi como vamos iniciar esse processo? Qual é o desenho para trabalhar com o Clo? Então, o que a gente entendeu lá no começo foi que cada empresa vai ter o seu desenho. Não tem uma receita pronta. E a gente entendeu também, depois de várias discussões e treinamentos ali no princípio, que depende muito do formato de trabalho da empresa. Como eu falei para vocês, os designers não entraram no começo, né? Criando com o Clo. Então, esse foi o primeiro desafio de fazer o desenho do nosso processo. Como a gente utiliza essa ferramenta e transforma isso num produto virtual palpável para o negócio. Esse foi o primeiro desafio. Outros desafios que vêm junto a questão a questão visual. O caimento do tecido virtual é igual ao real. Tem uma pessoa que se desenvolveu muito nessa área para subir para dentro do sistema a imagem do tecido e as características dele para realmente trazer aquela impressão real de produto, de realismo. O que mais? Outra questão foi o uso do avatar. Qual é o corpo que é o corpo para o esportivo? Você veste no avatar que você tem disponível, você veste na pessoa física, a mesma peça, você não está igual. E aí a gente foi percebendo, entendendo mais ainda a diferença que existe e a necessidade que você tem de ter um avatar que represente realmente o teu modelo de prova. Então,
Até nesse momento está num trabalho muito bacana junto com a mim, trabalho fantástico com eles de escanear um corpo para que tenhamos o manequim real, o nosso manequim, para provar tanto no virtual quanto no físico, chegar no mesmo produto. Então, assim, o primeiro desafio foi como colocar esse processo, essa ferramenta nova, né, dentro do escopo que a DAS tem de trabalho de desenvolvimento, né? E aí depois usando as próprias ferramentas, né, que tem o sistema para realmente aquilo ser um produto real. Isso é bem interessante, porque muitas vezes as empresas entram em contato e perguntam, como que eu tenho que trabalhar com 3D? E a gente pergunta, né, o que você quer com o 3D, né? Onde você quer chegar, qual que é o primeiro objetivo que você quer alcançar? Porque é bem isso, cada empresa tem um fluxo, cada empresa tem uma peculiaridade. Então, a gente tem que, né, também ter um pouquinho de entrosamento, saber como a ferramenta funciona, saber como a empresa trabalha, e a própria empresa vai saber qual é o melhor caminho, né? Qual é a equipe que é mais treinada. E também, assim, pesquisando como implementar o Globo, nós percebemos que, dependendo do tamanho da empresa e o processo, a DAS é muito departamentalizada dentro do desenvolvimento, pelo tamanho das coleções. Então, a gente viu que empresas menores, só dando um insight aqui, né? Muitas vezes a mesma pessoa que modela é a que trabalha no 3D, é a que vai usar o material para vender aquele produto ou para que a gente fragmentou um pouco mais por necessidade própria. A gente entende que quando é a mesma pessoa, ela também consegue ganhar velocidade usando uma única ferramenta, né? Então, com os desafios. E depois de todos esses desafios, como é que vocês estão trabalhando com o 3D hoje? Vamos lá. O nosso cenário atual, o que a gente... Nosso produto final hoje de 3D, ele é o catálogo de vendas, tá? Lá desenhadinho lá no final, catálogo em 3D. Eu vou mostrar em seguidinha para vocês uma imagem. Nós, com o tempo, nós investimos e entendemos que o 3D nos ajuda a fazer a venda para os nossos próprios representantes, aqui, que está pontuado aqui como preview. Nosso preview de vendas hoje, nós não temos todas as peças ainda prototipadas. E só um parênteses aqui, hoje a gente ainda faz 100% das peças físicas para desfilar. Mas, na hora da pré-venda, nós não temos tudo pronto ainda. Ligaram barulhando. Então, nós não temos todo o produto ainda pronto para apresentar para o nosso representante. Antes era mostrado o desenho 2D, que ele é bem simples. Então, agora a gente apresenta toda a coleção em 3D. Depois disso, conforme a coleção vai evoluindo, nós temos a pré-venda. Também, toda ela já utilizada com os principais clientes. Nessa fase, nós já temos mais peça física, mas ainda não tem as variantes de cor. Então, todas as variantes, todos os modelos estão prontos para venda. E no final, a convenção, onde é apresentado para os nossos... É apresentado para a nossa equipe de vendas final, né? Toda a nossa equipe de vendas entrega o catálogo já com o 3D todo pronto. Então, aqui eu vou dar uma palhinha para vocês do que a gente traz no preview. Então, nós recebemos todos esses desenhos aqui em 2D. E depois a gente transforma isso já para aquele primeiro momento, né, para vender para os nossos vendedores. Todos os modelos já estão apresentados assim, com os detalhes, né, dando um visual daquilo que é destaque na peça. Depois, quando chega a parte de pré-venda com os principais clientes, também apresentamos os modelos já com alguns looks, né, usando um avatar. Então, essa é uma carinha do que a gente apresenta, né, um pouco do que apresenta. Isso, não, como eu falei para vocês, não tem um modelo fixo, isso é algo que a gente foi desenvolvendo. Teve uma das marcas que um dos designers, ele começou a usar, ele por não foi demandado.
De certa forma, sim, mas ele sacou que ele poderia apresentar diferente os produtos que ele estava trabalhando, né? Ele estava modelando em 3D. Então, isso foi sendo construído em conjunto. Então, a fórmula não estava pronta. E também, o que era foi um dos nossos objetivos iniciais, dá para dizer assim, que é o catálogo de vendas. Aqui está uma imagem do catálogo. Então, o representante, quando sai para venda, ele tem agora disponível todas as imagens. Isso ajuda muito, está dando um outro impacto nas vendas. E foi o produto 3D hoje, ele é um produto, nós estamos usando ele para vender o nosso. Existe aquela ideia de não fazer mais a peça física. Nós não chegamos nessa fase ainda, esse é um objetivo nosso. Mas nós estamos usando isso como uma ferramenta para acelerar, nós chegar mais rápido lá na ponta, com imagem, com ideia, com o produto, para que a gente possa, enfim, entregar para os nossos clientes. Legal. Essa ideia de não ter a peça física, a gente como Flow, a gente também não acredita. A gente, como empresa, a gente vê o 3D também como uma forma de melhorar, né, e diminuir as amostras, mas a gente entende também que às vezes uma peça é necessário, um toque ainda é necessário. Então, eu comentei muito antes, agora relembrando, nós falamos sobre a triangulação que existe entre o designer 3D, designer Flow, o modelista da fábrica e o designer do produto. Tem produtos que o designer quer ver. Então, eu quero ver ele em 3D. E aí manda para a fábrica, junto com o núcleo do 3D, faz o modelo e devolve. E aí o designer olha, não é exatamente isso, eu quero um pouco mais amplo, quero que esse bolso seja mais volumoso, essa manga. E aí ele volta para a equipe de modelagem, para a equipe do 3D, para refazer isso. Então, nós chamamos de fluxo de aprovação. O modelo ele ainda não está aprovado para virar peça física. Então, ele faz um looping, como se fosse o primeiro proto virtual, segundo proto virtual, terceiro, aprovou. Agora vai. Agora ele pode virar um produto físico. Então, esse exercício, nós entendemos que ele no começo estava meio nebuloso, hoje ele é bem frequente. Tem produtos que acontece o inverso. O modelista, ele quer entender, eu quero entender como esse meu produto está se comportando. Ele pede o 3D. E aí ele junto com a equipe do 3D, constrói, mostra para o designer, aprova, não aprova, ou o próprio modelista diz, não, ainda não é o que eu estou imaginando do produto, né, aquilo que o designer quer. Então, a gente não precisa chamar de retrabalho, mas é um fluxo rápido para ser mais assertivo, para que eu não precise, na hora de fazer o meu fit test com a peça física, eu errar o mínimo possível. Então, nós estamos conseguindo chegar lá na hora de fazer o fit real, junto com toda a equipe de criação, com os gerentes de criação, gerente de produto, está sendo muito mais assertivo. Os detalhes já são, as demandas no momento do fit já são bem outras do que nós tínhamos anteriormente. Legal. Tu sabe que você falou uma coisa que eu acho muito legal, porque além de todos esses benefícios que a gente consegue ter de assertividade, você falou, teve um colaborador que ele começou a trabalhar de casa por conta própria. Isso acontece muito com os usuários da Flow. Até com as meninas ali do escritório. As pessoas que trabalham no Flow, elas às vezes passam o dia inteiro trabalhando no Flow e chegam em casa e querem continuar trabalhando no Flow. Por que isso? Porque o 3D ele acaba sendo divertido, não é? Um pouco de ver. Você vai fazendo as modificações, você vai vendo o bolso, você vai querendo fazer o forno. Então, e é uma coisa muito interessante que foi um dos motivos pelos quais o fundador da Flow criou o software. Ele viu que as pessoas se divertiam fazendo, né? Bacana. Então, é uma coisa também bem interessante que a gente acaba trazendo um pouco mais de defesa no processo. Sim, né? É atrativo. É atrativo trabalhar com ele. E, Adriano, a gente está quase chegando no momento das perguntas, mas depois de todos esses desafios e tudo, eu tenho só mais 2 perguntas para ti.
Vocês estão felizes agora com o Flow? Valeu a pena toda essa trajetória? Kátia, eu vou falar um pouquinho, antes de responder a tua pergunta, vou falar assim, o Flow, ele entrou, como eu falei no começo, com uma ideia de algo que a gente já queria, e a gente já estava trabalhando para acelerar o nosso desenvolvimento, ser mais assertivo. Talvez, a gente não sabe como vai ser para frente, para falar a verdade, mas nós temos ideias, né? A realidade virtual, inteligência artificial está vindo muito rápido, muito forte. Então, tem pessoas da equipe que trabalham com o Flow, que estão pesquisando isso. A Flow está trazendo também insights dentro desse universo. Realidade aumentada nas suas marcas lá fora. A Fila já tem campanhas lá na Europa, na França. Teve o ano passado lá no torneio de tênis, uma realidade aumentada, onde o cliente chegava em pontos e enxergava, né, em avatar da Fila. Então, ele abre a possibilidade, né, novas possibilidades. Então, nós estamos vendo assim, com muito otimismo isso, estamos atrás disso, de explorar mais o 3D na nossa área de vendas, no site, para o cliente poder ter uma experiência que vai rotacionar o produto dentro do site da marca. Nós não temos isso ainda, mas é uma ideia. Assim, são coisas do futuro. E eu acho que a própria fala aqui mostra, né, pela tua pergunta final, que a gente está contente de trabalhar com a Clô, porque ela trouxe uma diferença, trouxe aquilo que nós procurávamos. Nós procurávamos fazer o produto, antecipar ele, e ela nos entregou isso. Claro que não é um pacote pronto, né? A gente tem que desenvolver ele e os nossos próprios desafios. Mas sim, a gente está feliz e estamos investindo cada vez mais, porque ele está abrindo portas, né, internas e também para os nossos clientes. Legal. Mas queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, principalmente do Adriano, do Grupo DAS, pela confiança, e convidar todo mundo para o nosso stand novamente. Estamos lá com demonstrações, com brindes para todo mundo, então fiquem à vontade. Obrigado pelo convite e obrigado pela presença de vocês.